Imagine você viver em um mundo em que do nada alienígenas gigantes clonados aparecem do fundo do mar para destruir o mundo e a humanidade começa a criar seus próprios monstros para combatê-los. O filme de hoje começa com uma narração do protagonista Rayleigh Beckett, em que ele conta que os monstros chamados de kaijus surgiram de uma fenda no Pacífico quando ele ainda tinha 15 anos. Depois de um tempo, a humanidade percebeu que mesmo matando esses monstros, com seus exércitos e bombas, eles nunca parariam de vir. Isso fez o mundo se unir para criar o projeto Jaeger, que consistia em criar grandes robôs para lutarem contra os kaijus. Os robôs precisavam de 2 pilotos para operar devido ao tamanho dele. A humanidade sempre venceu os kaijus. Kaijus. Mas isso mudou quando ele e seu irmão perderam para um kaiju de nível 3, próximo ao Alasca. Seu irmão morreu em combate, mas ele controlou o Jaeger sozinho para finalizar o kaiju e ir até a costa mais próxima, saindo vivo da primeira derrota de um Jaeger. Depois disso, vemos que 5 anos depois, mais Jaegers estão sendo derrotados por kaijus de nível 4, e que os líderes mundiais querem encerrar a Operação Jaeger em algumas semanas, e dar mais foco ao projeto Muralha da Vida, que consiste em fazer um muro. Vemos Beckett trabalhando na muralha, e durante uma pausa, ele vê outra muralha sendo quebrada por um kaiju, já que não se pode fazer um filme de ação com monstros gigantes e um muro. Enquanto ele assistia, um helicóptero chega com o Marechal, que quer Beckett de volta ao programa Jaeger. Assim que ele chega, ele conhece Mako, filho adotado do Marechal, e 2 cientistas chamados Newton e Herman. Eles andam pela base de Hong Kong e acabam descobrindo o motivo de chamarem ele de volta. Eles só têm 4 Jaegers e eles planejam atacar a fenda antes de desativarem o projeto Jaeger. Vemos a dupla de cientistas com o Marechal e Herc Hansen, o piloto-chefe. Eles dão dados para o Marechal sobre o possível evento duplo que acontecerá em uma semana, e que os kaijus são clones. Um deles, o Dr. Newton, diz que quer fazer uma conexão com o cérebro de kaiju, ainda vivo para obter algumas informações, mas o Marechal nega. Pô, deixa eu entrar aí na brisa com o kaiju. Não! Beckett conhece o filho de Herc Hansen, Chuck, que é bem snob em relação a Rayleigh. A gente se vê por aí, Riley. Vem, Max. É um garoto inteligente, mas não sabia se devia abraçá-lo ou dar umas palmadas nele. Mais tarde, Rayleigh está em um treinamento de combate para achar um possível copiloto. Ele acaba reclamando de todos e querendo que Mako lute com ele. Eles lutam e ela acaba vencendo, mesmo assim o Marechal não quer que ela pilote. Vemos Newton então realizando uma conexão com o cérebro de kaiju e tendo altas visões. Que brisa foi essa, irmão? Herman então encontra todo bugado na cadeira e solta ele. Vemos então que o Marechal permitiu que Mako fizesse a conexão com Rayleigh. Eles começam o fluxo e de início até dá certo, mas acaba dando errado devido ao passado traumático de Mako, em que ela perdeu sua família para um kaiju. Mako quase atira com um canhão de plasma, mas eles conseguem desligar o Jaeger a tempo. Herman diz ao Marechal o ocorrido e eles vão até Newton. Ele diz que os kaijus seguem ordens de outros aliens chamados Mestres, que esperaram até chegar em um estado favorável para eles terraformarem. O Marechal manda Newton para Hong Kong para conseguir um cérebro de kaiju com um traficante no mercado negro de kaiju, chamado Hannibal Shaw. Newton vai até o local especificado e pergunta por Hannibal Shaw. O atendente abre a porta secreta e ele pira só de ver os materiais kaijus ali. Enquanto isso, na base, Rayleigh entra numa briga com Chuck depois de ele ofender a Mako. Eles só param quando Herc aparece. Mako e Rayleigh conversam com o Marechal Pentecoste. Eles discutem um pouco e vemos que quem salvou Mako foi Pentecoste. Depois disso, Mako e Rayleigh conversam um pouco sobre a conexão, mas são interrompidos pelo alerta de kaiju. Dessa vez, ela sinaliza um evento duplo. Pentecoste manda 3 dos 4 Jaegers para proteger Hong Kong. Enquanto isso, Newton está conversando com Hannibal sobre o cérebro de kaiju e outras partes, incluindo a bosta. 1 metro cúbico de bosta tem fósforo para fertilizar uma plantação inteira! O alarme toca e eles têm que ir para os bunkers. Hannibal vai para o privado, enquanto Newton vai para um ralé. Um dos kaijus aparece e começa a ser fatiado por um dos Jaegers. O Jaeger russo entra na luta, mas ainda assim eles têm dificuldade. Tanto que o Jaeger chinês tem a cabeça arrancada e o russo leva uma rajada de ácido. O Jaeger dos Hansen tenta ir ajudar, mas o segundo kaiju aparece, matando os russos. E aparentemente, pelo Jaeger dos Hansen serem da Austrália, eles meio que têm uma facilidade de lidar com esses bichos. Assim que eles iam derrotar o kaiju do ácido, o outro usa um EMP natural para desativar o Jaeger. Como o único Jaeger restante não era analógico e sim nuclear, o Marechal deixa Mako e Rayleigh irem para o combate.
Herc Hansen tira sua trava, mas acaba caindo e quebrando o braço quando o Kaiju encosta no Jaeger. Os dois saem do Jaeger e atiram sinalizadores no Kaiju. O bicho fica irritado, mas assim que eles iam ser mortos, Gypsy Danger aparece e começa uma luta com o Kaiju. A luta vai para um porto e lá eles fritam o Kaiju de tanto dar tiro. Depois de matar ele, os dois decidem checar para ver se ele ainda tá vivo. Vamos dar uma conferida? Vamos. O outro Kaiju foi até o abrigo em que Newton está, mas antes dele ter a chance, Gypsy aparece usando o navio como taco de beisebol. A luta continua em meio aos prédios, eles congelam a cauda do Kaiju e conseguem também tirar a glândula de ácido, mas aí do nada o bicho revela que tem asas e sai voando com o Jaeger. Filme 1, Física 0. Eles partem o Kaiju ao meio e finalizam o combate caindo no chão e causando ainda mais danos à cidade. Hannibal e Newton foram até o corpo de um dos Kaijus coletar recursos. Lá eles descobrem que o Kaiju na realidade era fêmea e estava grávida. O recém-nascido corre atrás de Newton, mas antes de conseguir pegar ele morre sufocado pelo cordão umbilical. Depois de um tempo, ele acorda de novo e come Hannibal, que estava bem na frente dele. Só para morrer 5 segundos depois. De volta à base, eles descobrem que 2 novos Kaijus saíram da fenda e estão de guarda. Depois disso, o Marechal se prepara para pilotar o Jaeger australiano no lugar de Herc, porque ele quebrou o braço. E depois disso, eles deixam a base. Enquanto isso, Newton e Herman entram em fluxo com o cérebro principal do Kaiju recém-nascido e descobrem que para abrir a fenda, eles precisam do DNA de Kaiju. Os dois Jaegers param na beira da fenda assim que descobrem a novidade e de dentro da fenda sai um Kaiju categoria 5. A luta começa, Gypsy perde um braço, mas consegue matar um dos Kaijus com a espada. Enquanto isso, Chuck e Pentecoste lutavam com categoria 5. Ele pede a ajuda do categoria 4, Pentecoste se despede de Mako e ativa a ogiva para levar os 2 Kaijus. A explosão mata o categoria 4, mas o 5 ainda sobrevive. Gypsy pula na fenda junto com ele. Rayleigh ativa o reator e finaliza o Kaiju. Eles entram na fenda e Rayleigh ejeta Mako. Ele cronometra a detonação do reator em 60 segundos. O reator ativa e a última coisa que os Kaijus veem é um robô gigante fazendo tipo... Eu falei Kaiju de novo, né? Enfim, era Kaiju. Esse foi o filme Círculo de Fogo, espero que tenham gostado. Se puderem, deixem um like e se inscrevam para ajudar o canal. E se quiserem recomendar um filme, é só deixar nos comentários. Até a próxima.